Bom dia, que a paz de Cristo esteja com você e com toda a sua família. Seja bem-vindo, você que nos acompanha aqui, o Cristo Mais, na RBA, neste último domingo do mês de setembro e, portanto, o dia que nós estamos celebrando a Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada. Esse mês é dedicado à Palavra de Deus. É claro que a Palavra de Deus não é só este mês de setembro, mas a igreja ela busca promover uma atenção sempre maior, sempre mais atenta à palavra, à sua escuta, à sua reflexão, aos seus estudos. E o que a Palavra de Deus hoje ela nos ensina e nos ilumina exatamente para que a gente possa estar atentos a tudo aquilo que está acontecendo no mundo de hoje, certo? Então, a palavra de Deus, ela é sempre presente. Ela não foi escrita há 2000 anos atrás e, portanto, fica somente nas páginas da Bíblia, não. Ela é uma palavra presente que se faz carne, que habita entre nós. É uma palavra viva que transforma, que age, que cria, que renova, que liberta e certamente nos impulsiona para a nossa conversão, certo? E nós vamos, então, ler aqui, proclamar o evangelho deste domingo, tá? Que é o evangelho de Lucas, capítulo 16, de 19 a 31. Então vamos ouvir assim atentamente. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado na região dos mortos. No meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem daí poderiam atravessar até mim. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente
vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés e nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que passagem, não é? A gente pode assim nos colocar diante da riqueza e da pobreza. A riqueza que aliena, a pobreza que nos faz sofrer diante das lutas, diante das dificuldades que enfrentamos, mas certamente nos deixam totalmente livres para seguir a nossa própria vida, a nossa própria caminhada. A riqueza, os bens materiais, a riqueza que está presente no mundo, elas alienam, elas não permitem que as pessoas possam ter essa liberdade e, ao mesmo tempo, a sensibilidade para olhar pelos outros. Porque quanto mais a pessoa tem, mais ela quer. Ela cria dentro de si aquela ambição sem medida. Quanto mais, quanto mais. E certamente os pobres, e aqui é representado pela figura de Lázaro. Lázaro existe na figura, na pessoa de todos aqueles que sofrem diante da desigualdade que o mundo nos apresenta. Este Lázaro não é o mesmo Lázaro, irmão de Marta e Maria, que Jesus havia ressuscitado. Esse Lázaro aqui é uma presença figurativa que representa a humanidade, que representa todos aqueles que estão à margem do caminho. Jesus apresenta esta parábola para os fariseus. Os fariseus eram pessoas que mantinham um status de vida, de riqueza, belas vestes, sempre regado de muitas festas, e, no entanto, não tinham a sensibilidade de olhar para as pessoas sofridas, porque os pobres, para eles, eram como que pessoas amaldiçoadas, pecadores, pessoas que eram totalmente desprezadas por Deus. Esta era a visão, naturalmente, dos fariseus. Deus só olhava para quem tinha a riqueza, como que os pobres não tivessem o olhar de Deus. E Jesus veio mostrar totalmente o contrário. Totalmente o contrário. Quando Jesus se coloca diante daquela multidão, ele se apresenta como o pastor que vai cuidar de cada uma de suas ovelhas, sobretudo daquela ovelha desgarrada, daquela ovelha que está afastada, esquecida, abatida pelos sofrimentos que o mundo proporciona diante das pessoas com a sua violência, com as suas explorações. Portanto, Cristo se volta para o pobre. E assim, o pobre é que tem a abertura, a generosidade para escutar a palavra. No próximo bloco, nós vamos refletir um pouquinho, né, diante da morte, que tanto o rico quanto Lázaro, ambos morreram. E qual o destino dos dois? Né? Nós vamos refletir um pouquinho, exatamente para que a gente possa entender, para que tenhamos assim a sensibilidade de refletir e o quanto antes a gente poder se converter, se colocar diante da palavra de Deus. Lembrando Moisés e os profetas, né? Qual a passagem que a gente lembra e recorda a presença de Moisés e Elias, que representam os profetas? Lá no Monte Tabor, quando Jesus é transfigurado, né, diante dos discípulos, aparecem Moisés e Elias. É a lei e os profetas, certo? Mas nós, no próximo bloco,
nós vamos estar aqui exatamente para refletir um pouquinho esta segunda parte da parábola, tá bom? Mas antes de ir para o nosso intervalo, vamos chamar aqui os nossos patrocinadores do nosso programa, a Ilumisol Solar Livre. Com certeza você encontra na Ilumisol o melhor plano e o mais importante para que você possa sair dessa escravidão da energia elétrica para passar para a energia solar. Veja e confira. O que você está esperando para economizar na sua conta de luz? Garanta economia com energia solar. A Ilumisol tem a solução completa para você. Conte com uma empresa referência no mercado, com obras e atendimento em todo o Brasil. Acesse ilumisolenergiasolar.com.br. Ilumisol, economizando hoje, preservando o amanhã. Se é para falar de equipamentos de energia solar com quem entende, eu só poderia estar aqui. Solar Livre. Frete grátis para todo o Brasil. Kits de energia completos com a garantia das melhores marcas do mercado. Integrador Solar Livre tem o diferencial de benefícios exclusivos. Solar Livre, seus kits fotovoltaicos estão aqui. Acesse solarlivre.com.br. A máxima segurança é nesta segurança que eu confio. Está em nosso DNA cuidar de quem amamos, das coisas que são importantes para nós, da nossa cidade, de nós mesmos, do trabalho de cada dia. Buscamos nos reinventar sempre e, por que não, na forma de nos apresentarmos. Transformação constante e evolução infinita. Tudo com muito zelo. E isso tem uma fórmula: cuidar com alegria. Isso sim transforma tudo. Expande o horizonte de novas ideias positivas. Vem junto com a gente na alegria de cuidar com excelência. Máxima, com você por uma vida mais tranquila. Grupo Parque das Palmeiras. É lá que você deve confiar o seu ente querido. Perder um ente querido nunca é fácil. Por isso, o Grupo Parque das Palmeiras oferece todo o apoio e acolhimento. A Pax possui planos assistenciais que lhe dão o suporte, garantia e qualidade das demais empresas do grupo. São 4 funerárias, capelas climatizadas e o Memorial Parque das Palmeiras, Cemitério Parque e o mais moderno crematório da região norte. Grupo Parque das Palmeiras, a melhor assistência póstuma 24 horas. A Clínica Nefrosaúde, a clínica de hemodiálise que está presente em Ananindeua e atende toda a região metropolitana. Veja e confira. A Clínica Foco, Dr. Fernando Dias, é ele quem vai cuidar dos seus olhos. A Foco é uma clínica de oftalmologia avançada, especializada no diagnóstico e tratamento de glaucoma. Aqui você faz consultas, exames e tratamentos com o especialista Dr. Fernando Dias. Seus olhos merecem um cuidado especial. Avenida Governador Zé Moché, 937, sala 301, Edifício Real. Telefone para contato 4101-8181. A FAEPA, a Federação da Agricultura e da Pecuária. É ela que rege todo o agronegócio do nosso estado do Pará. É muito importante a federação porque ela incentiva, ela promove, ela faz com que o nosso terreno, o nosso Pará, possa produzir tantos alimentos e, com certeza, gerando renda, gerando a dignidade humana. A FAEPA
sempre aqui conosco. E a FEComércio, a Federação do Comércio, que tem o SESC, o Serviço Social do Comércio, e o SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. A FEComércio, ela capacita, prepara as pessoas para exercerem com cidadania o seu papel no mercado de trabalho, gerando renda, gerando com certeza a dignidade humana. A FEComércio sempre promovendo a dignidade da pessoa. Nós vamos para o intervalo, mas só um tempinho, voltamos já já. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, voltando aqui ao nosso programa Cristo Mais, aqui na RBA. No próximo domingo, né, já mês de outubro, nosso Brasil, nosso Pará, vai estar vivendo um momento histórico, importante e cheio de esperança. É o dia de cada cidadão, exercer com responsabilidade a sua cidadania. Cada um vai, quem tem o seu título de eleitor, poder votar e escolher o seu representante. Pelos 4 anos que vamos conviver daqui para frente. É uma responsabilidade muito grande. É uma escolha livre, responsável. Portanto, vamos viver esse momento importante da nossa história, do nosso Brasil, do nosso Pará, para continuar seguindo nesse rumo do desenvolvimento e da promoção humana. Acreditamos no seu voto e na sua dignidade. E voltando aqui à reflexão do Evangelho de hoje, capítulo 16 de Lucas, e retrata esta parábola que Jesus contou aos fariseus. Vejam que o destinatário são os fariseus, certo? Dessa parábola. Mas ela nos ajuda a refletir também a nossa postura. Como nós estamos vivendo diante desta palavra. Depois que os dois morrem, o rico e Lázaro, né? Vejam que o rico, interessante que o rico não tem nome. O pobre tem um nome, Lázaro. O nome que Jesus dá à figura do pobre. Porque o pobre tem uma identidade para Cristo. O rico, que é aquele que se apossa dos bens, que se aliena completamente, é o indigente diante do reino de Deus. Não tem nome. Você já percebeu isso? O rico não tem nome, certo? É um fariseu. É identificado como fariseu. Quem é o fariseu? É aquele que aparentemente vive a palavra de Deus, mas não consegue traduzi-la em gestos, em atitudes concretas. Enquanto que o pobre, ele tem a sua identidade. Tá certo? Então, primeiro passo. Depois, o rico, quando está no inferno, ele se vê diante do fogo, né, do sofrimento. E então ele vai a Abraão, porque ele vê de longe Abraão ao lado de Lázaro. Então ele começa a gritar de longe: Pai Abraão. Agora ele lembra do pai Abraão, que é o pai da fé, né? Olha só, da aliança. Jesus faz lembrar aqui Abraão, a aliança que Deus fizera com Abraão. Então, pai Abraão, faça com que Lázaro coloque aí uma águazinha no dedo, venha pingar na língua. Olha, a primeira coisa que queima no inferno é a língua. Você já percebeu isso? Porque a língua não tem osso, né? Não tem osso, portanto, às vezes ela fala tanta bobagem, tantas coisas,
E certamente é a primeira coisa que queima no inferno é a língua. Eu digo isso muito para os que são fofoqueiros, que gostam de falar mal da vida dos outros, que se ocupam mais da vida dos outros do que com sua própria vida. Então, a primeira coisa que queima é a língua. Pai Abraão, e Abraão vai dizer, olha, não tem como Lázaro ir até você. Você já viveu a tua vida lá com seus bens, com as tuas festas. Lázaro, que viveu o sofrimento, agora merece a paz, merece a felicidade. Você já viveu, pronto. Para você já acabou, não existe mais expectativa nenhuma, né? E por isso que enquanto nós estamos nessa vida, é importante que a gente esteja atento, se converta, tá? Para não viver essa tormência aqui depois que a gente morre, e não tem mais jeito. Então o próprio Abraão vai dizer, olha, tem um abismo muito grande entre mim e você. Não tem como ninguém ir daqui para lá e nem de lá para cá. É um abismo, tá? Cristo veio para colocar uma ponte para que a gente possa atravessar desse mundo para o reino de Deus, que é a cruz. Esta é a nossa ponte, é a nossa cruz. A cruz que todos nós recebemos e assumimos. Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. Portanto, a nossa cruz é essa ponte que Cristo nos dá. Se a gente abandona essa cruz, como a gente vai atravessar? Não tem como. Não tem como. Tá? Então, depois o rico vai dizer, pai Abraão, manda alguém lá avisar o meu pai, eu tenho irmãos, para que eles não venham para cá, para o lugar que eu estou aqui sofrendo, para que eles se convertam. E Abraão vai dizer, olha, lá eles têm Moisés e os profetas, que a gente recordou o Monte Tabor, né, onde apareceu Moisés e Elias, e a lei e os profetas. Esta é a palavra. Agora nós temos o Cristo que veio realizar a lei e a palavra. Ele veio tornar presente. Certo? Cristo é a lei e ele é a palavra. Por isso que o Pai vai recomendar no batismo e lá no Monte Tabor, este é meu filho amado, escutem o que ele diz. Agora é tempo de escutar a palavra do Cristo, a palavra que vem a cada um de nós. Ele agora, para nós, não é que mudou, ele veio completar, ele veio realizar, ele veio cumprir com a lei e os profetas. É o Cristo, é a palavra, é o Verbo encarnado, é a presença real de Cristo entre nós. Portanto, nós temos que, diante desta palavra, que é Cristo, viver a nossa conversão, esse propósito de vida nova. Tá? E eu volto a colocar a palavra de Deus, gente, que você tem em casa. Abra não só as páginas, mas abra o seu coração, abra a sua mente, para que você possa ser conduzido por esta palavra. Somente a palavra de Deus é que nos revela as virtudes, a verdade, porque Cristo é o nosso caminho. Se Ele muda o nosso caminho, porque Ele conhece esse caminho. Às vezes a gente está seguindo um caminho, né, que a gente acha que, né, como o fariseu ele achava que essa era a vida deles, porque eles estavam cumprindo com a lei, mas, no entanto, estava faltando com a ação concreta. Não adianta você só ter a palavra, se ela não se traduz em gestos concretos, diante da sua família, diante da comunidade,
diante da própria caminhada que nós vivemos. Portanto, vamos despertar, celebrando esse último domingo, né, do mês da Bíblia, o mês da Palavra de Deus, ainda dia 30 de setembro, que vai ser o último dia, né, na sexta-feira que vem. Com certeza as comunidades irão celebrar com muito vigor o dia da Bíblia, o dia da Sagrada Escritura, mas é uma palavra que deve estar presente sempre a cada dia. A palavra de Deus é a nossa vida, é a nossa luz. Deixe que ela conduza o seu caminho, tá bom? Mas antes de ir para a bênção final, vamos aqui então chamar os nossos patrocinadores do nosso programa, a Ilumisol Solar Livre. Vejam como você deve realizar esse projeto de renovação e sair dessa escravidão da conta de luz. A Ilumisol tem tudo para realizar este seu sonho. Veja e confira. O que você está esperando para economizar na sua conta de luz? Garanta economia com energia solar. A Ilumisol tem a solução completa para você. Conte com uma empresa referência no mercado, com obras e atendimento em todo o Brasil. Acesse ilumisolenergiasolar.com.br. Ilumisol, economizando hoje, preservando o amanhã. Se é para falar de equipamentos de energia solar com quem entende, eu só poderia estar aqui. Solar Livre. Frete grátis para todo o Brasil. Kits de energia completos com a garantia das melhores marcas do mercado. Integrador Solar Livre tem o diferencial de benefícios exclusivos. Solar Livre, seus kits fotovoltaicos estão aqui. Acesse solarlivre.com.br. A máxima segurança é nesta segurança que eu confio. Está em nosso DNA cuidar de quem amamos, das coisas que são importantes para nós, da nossa cidade, de nós mesmos, do trabalho de cada dia. Buscamos nos reinventar sempre e, por que não, na forma de nos apresentarmos. Transformação constante e evolução infinita. Tudo com muito zelo. E isso tem uma fórmula: cuidar com alegria. Isso sim transforma tudo, expande o horizonte de novas ideias positivas. Vem junto com a gente na alegria de cuidar com excelência. Máxima, com você por uma vida mais tranquila. Grupo Parque das Palmeiras, é lá que você deve confiar o seu ente querido. Perder um ente querido nunca é fácil. Por isso, o Grupo Parque das Palmeiras oferece todo o apoio e acolhimento. A Pax possui planos assistenciais que lhe dão o suporte, garantia e qualidade das demais empresas do grupo. São 4 funerárias, capelas climatizadas e o Memorial Parque das Palmeiras, Cemitério Parque e o mais moderno crematório da região norte. Grupo Parque das Palmeiras, a melhor assistência póstuma 24 horas. A Clínica Nefrosaúde, a clínica de hemodiálise que está presente em Ananindeua e atende toda a região metropolitana. Veja e confira. A Clínica Foco, Dr. Fernando Dias, é ele quem vai cuidar dos seus olhos. A Foco é uma clínica de oftalmologia avançada, especializada no diagnóstico e tratamento de glaucoma. Aqui você faz consultas, exames e tratamentos com o especialista Dr. Fernando Dias. Seus olhos merecem um cuidado especial. Avenida Governador Zé Moché, 937, sala 301, Edifício Real. Telefone para contato
41018181. A FAEPA, a Federação da Agricultura e da Pecuária, é ela que rege todo o agronegócio do nosso estado do Pará. É muito importante a federação porque ela incentiva, ela promove, ela faz com que o nosso terreno, o nosso Pará, possa produzir tantos alimentos e, com certeza, gerando renda, gerando a dignidade humana. A FAEPA sempre aqui conosco. E a FEComércio, a Federação do Comércio, que tem o SESC, o Serviço Social do Comércio, e o SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. A FEComércio, ela capacita, prepara as pessoas para exercerem com cidadania o seu papel no mercado de trabalho, gerando renda, gerando com certeza a dignidade humana. A FEComércio sempre promovendo a dignidade da pessoa. E estamos a 15 dias do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Dia 27, terça-feira, a imagem peregrina estará aqui às 16 horas na RBA. Vamos acompanhar exatamente essa presença dela aqui conosco. Fique com Deus, que Nossa Senhora de Nazaré interceda por todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço e até domingo. Tchau, tchau.